está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de abril, mas quanto antes você providenciar e encaminhar, melhor. Afinal, evita o risco de esquecer e pagar uma multa de mais de R$ 130. Nossa equipe conversou com especialistas para saber as novidades da declaração neste ano. O mês de março chegou e, com ele, a obrigação de acertar as contas com a Receita Federal. Desde o dia 1º, os contribuintes devem declarar o imposto de renda. Para 2021, o Leão espera receber mais de 32 milhões de declarações. Quem recebeu ao longo de 2020 mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis deve fazer a declaração. Essas pessoas que receberam rendimentos oriundos do trabalho, rendimentos oriundos de aluguéis, rendimentos de aposentadoria, que ultrapassam esse valor, estão obrigados a declarar. Quem negociou, fez uma venda de imóveis e obteve ganhos de capital, ela está obrigada a declarar também. A gente também tem a obrigação para aqueles que têm patrimônio acima de R$ 300 mil. A grande novidade desse ano é que, além dessas despesas, o cidadão também deve declarar o recebimento do auxílio emergencial. Elas precisam declarar se, além desses rendimentos, elas receberam um rendimento tributável de R$ 22.847,76. Então, se ela, além do auxílio, recebeu esses valores, ela não só precisa declarar, como ela precisa fazer a própria declaração, precisa inserir esses valores como rendimentos tributáveis e ainda precisará fazer a devolução para a Receita Federal. É preciso também ficar atento à documentação necessária. O contribuinte precisa reunir, no caso, todos os informes da sua fonte pagadora, geralmente o empregador, ou aluguéis recebidos, os informes das instituições bancárias e também os pagamentos efetuados, despesas médicas, despesas com escola de dependente. Ele precisa reunir isso tudo para que ele possa preencher sua declaração tranquilamente e sem erros. Declaração de valores incorretos, omitir rendimentos ou fornecer informações cadastrais erradas pode levar o contribuinte a cair na malha fina. A Receita Federal ela dá uma chance de você se acertar antes de ser notificado. Ela apresenta no portal dela se a sua declaração foi processada ou ela está com pendência. Se ela está com pendência, ela está na malha fina. Se você cometeu um erro voluntário ou involuntário, a Receita Federal vai atrás de você. Então não convém esperar eles notificarem. A malha fina é basicamente isso, uma análise mais refinada daquelas informações. A declaração do imposto de renda deve ser feita até o dia 30 de abril. Caso o prazo seja descumprido, o contribuinte está sujeito a uma multa de R$ 165,74. Em casos de omissão de dados, as consequências podem ser mais graves, como ter o CPF suspenso. A entrega da declaração pode ser feita de casa, através do aplicativo da Receita Federal ou pelo próprio site. Nos casos mais complexos, é indicado o auxílio de um profissional. Em meio a todos os impasses dos últimos anos, a Prefeitura de Nova Friburgo e a empresa Nova FAOL seguem buscando um acordo para o funcionamento do transporte público na cidade. Nossa equipe conversou com o representante da empresa e da Prefeitura para entender melhor o assunto. A indefinição sobre o transporte público em Nova Friburgo ganhou um novo capítulo nesta semana. O Ministério Público Estadual deixou a intermediação do caso. O órgão negociava um termo de ajustamento de conduta entre empresa e prefeitura. E o acordo final agora depende das duas partes. A reportagem da Multiplix conversou com o diretor da Nova FAOL e com o secretário de governo do município. Alexandre Colonese e Pierre Moraes falaram sobre o futuro do serviço de ônibus na cidade. Para começar a conversa, o tema é negociação entre Nova FAOL, Prefeitura e Ministério Público. O Ministério Público, de maneira muito educada, ele sai do problema, ele deixa de ser o intermediador. Ele diz o seguinte, olha, em resumo, vocês dois têm que se entenderem. Eu tentei uma intermediação, prefiro não mais ficar como intermediador. Então ele sai. A gente o governo fez uma reunião, o Poder Legislativo fez, o prefeito compareceu lá representando, uma reunião para tentar chegar numa linha de um equilíbrio que está em processo de estudo para ver se a gente consegue
fazer algo pautado na legislação e na legalidade. A Nova FAOL alega que a pandemia derrubou o número de passageiros pela metade e hoje opera no vermelho, deve impostos, inclusive à prefeitura. Seriam 3 milhões de reais sem pagar. A conta não fecha. Janeiro faltou 1.900.000, fevereiro faltou 1.600.000. Você hoje tem, né, uma tarifa defasada, mas que é cara, com um número menor de passageiros. A gente entende que a empresa está passando um momento difícil por conta da pandemia. Isso é fato. Mas os estudos mostraram que anos atrás a fatia do bolo era muito mais gorducha. Depois que a gente foi percebendo uma redução, mas houve também uma redução de linhas, houve uma redução de funcionários, houve uma redução de ônibus. Para o diretor da Nova FAOL, gratuidades como a oferecida a passageiros com 60 a 64 anos contribuíram para a dificuldade financeira. Se eu carrego 70 mil passageiros, 60 a 64, são 300 mil reais de receita que eu abri mão. Quem está pagando isso? O cara que precisa andar de ônibus. Se reclamava muito que toda essa dificuldade era em virtude da gratuidade. Aí quando a gratuidade agora, ela deixa de ter, está suspenso o direito da gratuidade, não tem nenhuma mudança. O secretário de governo cita que há respaldo legal para essa gratuidade. Hoje a situação do Tribunal de Justiça é no mínimo um contrassenso, porque você tem uma decisão transitada em julgado que assegura ao idoso o direito e tem uma decisão transitória que está tirando o direito. A gestão municipal anterior fez um acordo com a empresa de ônibus, ofereceu subsídio para bancar essa gratuidade e a Nova FAOL subiria menos o valor da tarifa. Na época, ao invés de subir de R$ 3,95 para os R$ 4,41 propostos, aumentaria para R$ 4,20, como ocorreu, mas o subsídio parou de ser repassado. Havia um pagamento de subsídio no governo anterior, sem qualquer baseamento legal e mesmo contratual. A empresa ela quer porque quer um subsídio, não tendo contrato. E o município falou, legalmente não tem como dar um subsídio. Se o secretário sentar aqui, eu digo para ele que essa tarifa pode ir a R$ 3,00, sem trazer um ônus financeiro para a FAOL, sem trazer um ônus financeiro para a sociedade e sem trazer um ônus financeiro para o poder público. É questão só de querer fazer. Mas se o subsídio paga a gratuidade dos 60 a 64 anos, não quita outros débitos. A prefeitura hoje tem uma pessoa, né, que ela é um filósofo, né? Eu acho que ele nunca administrou, entendeu? Mas ele é bom de filosofia, entendeu? Então, mistura, né? O que é equilíbrio econômico-financeiro? Que eu não estou discutindo isso. Porque se eu discutir equilíbrio financeiro, eu já discuto isso na justiça. Vocês me devem 40 milhões de reais de reequilíbrio financeiro. Quando a gente entrou, o governo novo entrou na gestão ali, herdou o que a gente pode popularmente chamar desse abacaxi e sem faca para descascar. Próximo tema, cobrança para o cumprimento de linhas e horários. O problema é que você não tem poder de multa, porque você não tem contrato ainda. Hoje a prefeitura estaria de mãos atadas. Por isso que a gente, exato, nesse ponto, por isso que a gente está tomando as medidas, e tomou as medidas rapidamente, só que tem os trâmites processuais, para poder sanar isso em definitivo. Se eu botar todos os carros na rua, o custo vai aumentar e o prefeito não vai ter condição de pagar. Para o secretário de governo, não dá para falar em solução definitiva sem estudo independente. A gente tem um estudo em andamento. Estudo você tem que fazer para fazer o processo licitatório. Pelo TAC, você poderia fazer. Um dos temas de grande repercussão nas últimas semanas é relativo à possível saída da empresa da cidade. Eu acho que esse risco é remoto. Acho que o prefeito não vai deixar isso acontecer. Isso só depende do prefeito. Se a empresa está reclamando que está com dificuldade, ela vai ficar com dificuldade muito maior se ela deixar de prestar o serviço. A gente não vai resolver da noite para o dia um problema que se arrasta há mais de 2 anos. Então a gente está tratando para trazer solução e com segurança. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi classificada como uma das melhores instituições de ensino superior da América Latina. E um dos critérios para definição é a atuação da universidade para promover conhecimento científico e cultural à sociedade. Aqui em Nova Friburgo, o campus da UERJ vem fazendo exatamente isso nos últimos meses, fornecendo informações seguras sobre a Covid-19. Conheça um pouco mais desse projeto na matéria de Maiara Gastim e o Arley Freiman.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, está entre as 20 melhores da América Latina. Isso é o que mostra um ranking realizado pelo Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. É legal trabalhar num lugar que está melhorando, que está sendo reconhecido, né? Fora ser nossa obrigação, né? Melhorar o nosso serviço, é muito interessante, né? Então, eu achei esse resultado muito legal e a gente vai usar para isso, para tentar melhorar. O ranking leva em consideração a presença acadêmica das universidades na web e como elas atuam para fornecer conhecimento científico e cultural para a sociedade. E nesse quesito, a UERJ de Nova Friburgo está dando show. Há cerca de um ano, professores e alunos criaram uma plataforma online com informações relacionadas à Covid-19. A ideia surgiu a partir daí, da dificuldade de pesquisadores do IPRJ, da UERJ, de buscarem informações sobre a doença. O problema é que a informação está espalhada e fica às vezes difícil, você gasta muito tempo pesquisando em diversas fontes, em muitas fontes distintas, né? O projeto de extensão é liderado pelo professor Anderson e mais 4 estudantes de engenharia de computação. Um dos principais objetivos do site é fornecer informações seguras sobre a doença. É um site que agrega muito conhecimento, tanto para um usuário comum da população que quer se informar, como um pesquisador também que quer ganhar conhecimento para agregar na sua pesquisa. Já são mais de 450 mil documentos compartilhados, disponíveis em 3 idiomas. A escolha dos dados é feita de forma minuciosa. Selecionamos bancos públicos, abertos, e criamos um robô que vai nesse site e pega os metadados, ou seja, título, resumo, o link do artigo, da publicação, e centraliza no nosso banco. Além de gerar conhecimento com credibilidade à população, a ferramenta agrega valor e experiência aos estudantes. Se nós fôssemos médicos, todos aqui estaríamos atuando em linha de frente. Só que nós não somos. Então, como a gente pode usar o nosso conhecimento para impactar da melhor forma a comunidade? E através dessa oportunidade, nós estamos colocando o nosso conhecimento em prática. E a ideia é aperfeiçoar cada vez mais o projeto. A gente também tem aí no andar do projeto, isso aí certamente está lá com umas prioridades, de buscar automaticamente esses dados da Fiocruz diretamente, e não através da OMS ou da outro repositório que a gente busca. Ou seja, toda pesquisa de qualidade divulgada aqui no Brasil vai para o exterior. A ideia é melhorar também a apresentação dela para mobile, para dispositivos móveis, né? Porque esse é o caminho e esse é o foco da universidade, o que a gente pode fazer em termos de contribuição para a sociedade. Ainda falando sobre educação, um professor de biologia tem dedicado seus dias a criar videoaulas para orientar alunos de pré-vestibular. A ideia surgiu durante a pandemia e tem contribuído muito para os estudantes que estão com as atividades presenciais paralisadas. Ser professor é uma das profissões mais bonitas que existe. Eles são os responsáveis por gerar conhecimento e nos preparar para o futuro. É o exemplo do Leonardo. O professor de biologia tem sido fundamental na vida de muitos estudantes, especialmente com as atuais dificuldades da educação. Agora, na pandemia, Leonardo dá aulas online de segunda a sábado, trabalha uma vez por semana em uma escola no Rio e, no meio de toda essa correria, ele ainda tira um tempinho para gravar e publicar videoaulas direcionadas a alunos que estão se preparando para o vestibular. Foi muito bacana porque foi uma demanda que veio dos alunos, né? Os meus alunos que eu atendo nos colégios, nos cursos, eles falavam, pô, Léo, não tem alguma outra forma, um outro momento para a gente aprender, para a gente poder tirar dúvidas com você, para poder ter mais aulas. O que me atraiu no canal do professor Léo foi a sua excelente didática, né, e os conteúdos abordados, né, principalmente as aulas sobre os assuntos que caem muito nos vestibulares e nos concursos. Toda semana o professor posta esses vídeos nas redes sociais. Leonardo tem 20 anos de experiência com pré-vestibular e sabe como orientar os alunos, publicando conteúdos que vão desde planejamento de estudos e disciplina, até as questões cobradas nas provas mais concorridas. Tem aulas gravadas, tem questões resolvidas, tem simulados que eu coloco à disposição também. Então, de uma forma dinâmica, a gente faz usando essas ferramentas tecnológicas.
Para quem já passou pelo vestibular e para quem ainda está na luta, o sentimento pelo professor é o mesmo. Eu creio que o conhecimento, a evolução e o aprendizado que ele proporciona para mim, pela sua didática, pelo seu engajamento com o ensino, pela sua boa vontade de realmente se desenvolver dentro do magistério, foram fundamentais, não só para a minha aprovação, como principalmente para as habilidades que eu desenvolvi depois da minha entrada no ensino superior. E desejo que o trabalho dele cresça cada vez mais, ajudando diversos alunos que estão com dificuldade em aprender biologia, né, nesse cenário pandêmico. Com o retorno positivo dos alunos e a qualidade do conteúdo, as videoaulas se espalharam rapidamente. O sucesso está sendo grande e o próximo passo é montar um canal no YouTube. Enquanto isso, quem quiser assistir às aulas de biologia publicadas pelo professor Leonardo, é só acessar o Instagram que aparece no vídeo. O objetivo é esse, ajudar a preparar o aluno para conseguir o sonho dele na faculdade que ele precisa. Tem construções que estão há tanto tempo na cidade que se tornam patrimônio histórico. Esse é o caso do prédio do antigo Colégio Modelo, que foi fechado em 2019 e dará espaço a um empreendimento de lojas e apartamentos em Nova Friburgo, porém mantendo o valor histórico e arquitetônico do prédio. Imagens da demolição do antigo Colégio Modelo em Nova Friburgo circularam pelas redes sociais e causaram comoção. Ex-alunos lamentaram o fim definitivo do espaço que há décadas guarda tantas memórias. Nossa equipe conversou com o diretor da construtora responsável, Murilo Figueira. Ele disse que o novo empreendimento vai preservar todo o valor histórico do prédio. A parte demolida foi o anexo, construído anos depois, onde funcionavam as salas de aula. O prédio de 1867 vai continuar intacto e, segundo o diretor da construtora, ele vai ser o protagonista do projeto. Toda essa parte que foi demolida é uma parte que não tem nenhum valor histórico. Mas, como eu disse, por força da lei e por exigência até da construtora no projeto, a gente faz a preservação do casarão. O projeto ele se desenvolve abraçando o casarão, respeitando, né? A gente gosta muito de usar esse termo, a gente respeita essa história e a gente abraça o casarão. O projeto faz isso com o maior carinho. Murilo explica que o antigo imóvel será restaurado e vai voltar a integrar a paisagem urbana e fazer parte do espaço público. A futura construção será um edifício misto, com lojas, salas comerciais e apartamentos. O projeto é um terreno de aproximadamente 1.500, 1.600 metros quadrados, respeitando toda a legislação municipal, né? Com seu gabarito, taxa de ocupação. A gente preserva, né, a história, mas ao mesmo tempo ele tem a coisa do contemporâneo. Toda essa preservação faz parte da Lei de Tombamento Provisório e Definitivo dos Bens Históricos e Culturais da área central do município, assinado em 2012 pelo então prefeito Sérgio Xavier. Infelizmente não conseguimos fazer isso em todo o município, pela extensão territorial e a importância que é de fazer um trabalho como esse. Buscamos, então, fazer um trabalho no centro da cidade. Fizemos um trabalho minucioso e conseguimos elencar várias e várias edificações históricas. Está aí, para todo mundo ver, através das nossa arquitetura. O Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.